queria apresentar a professora Marinês Fernandes, Marinês Assunção Fernandes, né? Ela é professora do Departamento de Psicologia Social, professora titular, e vai dar aula hoje no curso. Então, muito obrigado, bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Bom dia a todos. Desculpe o atraso, eu estava na sala esperando e deu um desajuste. Fiquei lá, estava aqui. E também peço desculpas porque hoje eu estou sem os meus óculos, então eu estou enxergando muito mal. Então eu não enxergo vultos, tá? Mas dá para falar e dá para vocês verem pelo menos um pouquinho organizadamente aqui os slides, né? Tudo bem? Podemos começar então? Tem que falar o tempo inteiro no microfone para poder gravar, né? Então, gente, a ideia, pelo convite do Marcelo e da professora Belinda, é de que nós possamos trabalhar um pouquinho a questão institucional no trabalho com famílias, né? Quando a gente trabalha em instituições públicas ou eventualmente instituições privadas, né? E também pensar a família como uma instituição, como é que ela representa no campo social uma organização política, social e cultural e organizadora do sujeito, das famílias e, portanto, dos sujeitos psíquicos, né? Se a gente privilegiar essa dimensão psíquica do sujeito e essa dimensão cidadã do sujeito. Eu não vou fazer muito essa discussão da relação entre subjetividade e cidadania, porque é uma questão complexa que eu acho que não é o objetivo aqui no curso, né? Mas para poder introduzir a problemática da família como instituição e o trabalho nas instituições, eu vou retomar os pontos do sujeito e da subjetividade nesse confronto e nessa relação de intimidade com os laços sociais, com a construção dos laços sociais. A família no seu núcleo, como, digamos, organizador e, eventualmente, desorganizador, dependendo de como ela se estrutura, como ela se constrói, né? Mas a família no centro de questões de uma ordem maior que ela, interinstitucional, política e social, né? A gente sabe que as famílias, quer dizer, todas as instituições, inclusive a família, atualmente, elas sofrem transformações, né? É claro que na história do pensamento e das teorias sobre família e sobre instituições, a gente sabe que a transformação é parte inerente ao processo do próprio movimento de vida e do próprio movimento social. De qualquer forma, é importante a gente começar a focalizar um pouquinho, acho que em função, inclusive, do objetivo desse curso, focalizar a problemática geral e depois afunilar um pouquinho na questão foco, família e imigração, né? Que eu tenho trabalhado muito com grupos de imigrantes, né? Eu trabalho com um autor, o professor René Caes, que trabalha na França com grupos e com famílias de imigrantes para poder pensar as diferenças culturais e o que ocorre por fruto das diferenças culturais, os problemas de constituição da subjetividade e de construção da identidade dos sujeitos e das próprias famílias, né? Então, nesse sentido, eu vou começar discutindo o que nós chamamos assim, dos âmbitos envolvidos num problema de um trabalho, eventualmente de intervenção, né? São todos psicólogos aqui? Não? São PTO? São vários, mas todos intervindo, seja na área da educação, seja na área da saúde. Sempre todo mundo atuando em alguma área de promoção de saúde, trabalho com saúde. Então, porque a questão que eu vou dizer, fundamentalmente, nesse aspecto, nesse caso onde eu vou descrever os âmbitos, é pensar que tudo aquilo que diz respeito a esse âmbito da atuação, da intervenção, do compromisso, inclusive
na recuperação das questões teóricas e técnicas para um trabalho efetivo, né? Como é que no campo agora da TO, do serviço social, da psicologia, que eu conheço mais de perto, vou falar a partir da psicologia, mas isso se estende a todas as profissões que, de certa forma, seja no campo interdisciplinar ou multiprofissional, e aí a gente vai transitar entre a questão da técnica e a prática e a questão teórica, como isso se constrói, né? Como as práticas no atendimento com famílias ou no atendimento institucional se constrói. E uma questão que eu acho sempre importante descrever é que toda essa questão do compromisso nosso na construção de conhecimento para intervir, ele supõe uma certa limitação, né? E muitas vezes, aquilo que eu tenho acompanhado no trabalho com os psicólogos, principalmente em supervisões, é que há muitas dúvidas de encaminhamento de procedimentos técnicos no trabalho concreto, né? Com grupos, eu estou falando de maneira geral, mas com famílias e grupos de maneira geral, e às vezes atendimentos individuais também. Há muita dúvida de como proceder, qual é o caminho melhor, como encontrar, digamos, formas de criar recursos ou novos procedimentos que deem conta daquilo que a concretude das relações solicita, né? E isso a gente vê que, muitas vezes, no caso da psicologia, a gente tem visto que é muito doloroso, é muito difícil, porque, às vezes, a formação teórica, né, que supõe uma certa técnica e, portanto, um certo procedimento na prática concreta, ela não acompanha aquilo que diz respeito, por exemplo, às expectativas institucionais ou dos programas, por exemplo, no caso da saúde, mesmo no caso da educação, existem programas que são de uma natureza política, né? Existem programas, por exemplo, né, no campo da saúde, nós temos uma política de saúde, nós temos programas que têm que ser cumpridos, né, em função dessas determinações políticas e que supõem os atores profissionais na linha de frente, né, no trabalho concreto com as pessoas. O que a gente vê que gera um tipo de sofrimento nas instituições, no trabalho nas instituições, é que essa determinação programática que se funda no campo político, ela não é acompanhada de uma passagem por determinadas reflexões teóricas para se chegar no campo da prática, né? E isso faz com que haja um desajuste entre aquilo que eu faço concretamente num atendimento, por exemplo, e aquilo que é a expectativa do programa. Ou, ao contrário, às vezes eu vou ao encontro daquilo que o programa político, o programa efeito de uma construção de política pública, por exemplo, né? Eu vou ao encontro dessas determinações, mas eu perco a especificidade da minha prática e da minha formação, né? Então fica aquele intervalo onde não se sabe muito bem como atuar. Por isso que, quando eu trago desses âmbitos, é para mostrar que tudo aquilo que a gente faz na linha de frente no trabalho institucional, ele está supondo uma construção teórica de formação muitas vezes diversa. Por exemplo, vocês têm pessoas que são aqui da TO, da serviço social, da psicologia, isso supõe uma formação diversa, com focos diversos e técnicas eventualmente diferentes, né? Então, como construir uma equipe multiprofissional e que supõe uma interdisciplinaridade, né, no nível das práticas, como construir essa equipe supondo que há uma diversidade de teorias e de conceitos, né, e uma diversidade de procedimentos que são requeridos a partir desses conceitos. Então, essa é uma problemática das instituições, né? Então, nós temos que estar sempre atentos, né, a uma compreensão de que a nossa prática ali, naquele momento, ela é sempre parcial. Ela vai dar conta parcialmente dos problemas em função dessas outras articulações políticas, culturais, né,
Por exemplo, quando chega uma família num atendimento institucional, por exemplo, ela tem, de um lado, ela está entrando numa instituição organizada por um programa e por uma forma de atendimento que ela supõe obter. Né? De outro lado, ela vem com as questões que ela supõe, ou que ela imagina que o psicólogo vai fazer. Isso, em grande parte das vezes, nem tem tanto conhecimento, mas tem uma fantasia, uma imaginação, uma representação do que ela vai obter naquela instituição. Então, o nosso trabalho lá na linha de frente está supondo, então, essa relação estreita entre teoria e técnica, entre a diversidade de formação, no caso da equipe multidisciplinar, está supondo uma compreensão dos aspectos socioculturais envolvidos. Quando eu tenho família, eu estou trabalhando com uma representação social de família. Eu estou trabalhando com que socialmente é veiculada e que tem todo um trânsito de representações parciais, dependendo da experiência concreta daquele que procura um atendimento. Né? E nós estamos, além de tudo, pensando no nível de políticas públicas. A política pública, nesse momento em que ela faz parte desse quadro, ela define também uma forma, ela exige também uma forma de atuação, uma forma específica de atuação. Então, quando nós entramos num campo institucional, estou falando aqui em geral, não somente com trabalho com família, nós temos que estar atentos a esse entrelaçamento de âmbitos. Então, quando eu estou lá na linha de frente, eu estou dando conta de um programa político, eu estou indo ao encontro, estou em conflito, né, com uma questão do programa exigido pela política. Então, eu estou, digamos, entrelaçado no miolo, como se diz, né, no miolo, uma massa, um caldeirão de questões que muitas vezes não são discerníveis, o que gera uma dificuldade no campo das práticas. Você não consegue discernir se você deve ir ao encontro do que é esperado pelo programa, que exige, por exemplo, X atendimentos, vamos pensar. Né? Ou se você dá conta daquilo que, teoricamente, sustentaria a sua prática e que você preferiria fazer um atendimento com cada membro da família e não com uma família inteira, por exemplo. Isso, a gente poderia ter a liberdade se a gente não tivesse escolha, quero dizer, se a gente não tivesse espremido nesse entrelaçamento de âmbitos. Então, enquanto eu estou mostrando isso, só como um pano de fundo para a gente começar a pensar nas questões específicas da família e da família de imigrantes. Quando a gente pensa, então, a partir desse quadro geral, quando a gente pensa na questão do trabalho com famílias e no trabalho com famílias e migração, 3 pontos devem ser levados em conta, 3 pontos gerais devem ser trabalhados. Um diz respeito às origens, né? Eu vou daqui a pouquinho para vocês o que é essa problemática das origens. Outra é a problemática da língua, né? E a outra problemática dos cuidados, quer dizer, as formas que culturalmente cada sociedade encontra para organizar as relações sociais. Então, pelo menos 3 pontos gerais a gente deve estar atento quando for trabalhar com famílias no campo institucional ou também fora do campo das instituições, né? Mas que supõem essa especificidade da migração. No caso das origens, o primeiro ponto, nós temos que ter em mente que falar sobre origens remete a, dentro de uma certa perspectiva teórica, falar sobre os fantasmas organizadores conscientes e inconscientes que remetem às origens. Quer dizer, qual a fantasmática, quais as fantasias que cada um de nós tem, né, em relação às suas origens, ao seu pertencimento a uma comunidade, né,
Isso eu estou dizendo consciente e inconsciente. Esses fantasmas são organizadores da constituição da subjetividade. Quer dizer, eles estão dando apoio na constituição de cada um de nós, né? Na constituição do sujeito, estou especificando o sujeito psíquico nesse momento. Então, essas fantasias sobre as origens, no caso da migração, eu acho que hoje eu devo falar especificamente sobre migração. No caso da migração, ela é um ponto muito importante a ser pensado, né? Porque ela vai entrar em conflito com os fantasmas organizadores de outra cultura, né? Então, nós estamos diante de uma problemática que diz respeito à transmissão psíquica, né? Quer dizer, o que cada sociedade, ou cada povo, ou cada comunidade tem como organização, como pano de fundo para a constituição dos seus cidadãos e dos seus sujeitos. Digamos, como é que cada um de nós encontra apoio psíquico para se construir, né, socialmente falando, e a família como instituição reproduz, né, isso que vem sendo transmitido durante gerações. Então, a problemática da origem supõe um nível de pertencimento a uma comunidade, a uma sociedade, a um povo, pois nós temos, então, diante de uma problemática da ordem da transmissão psíquica. A transmissão psíquica supõe uma ordem geracional, quer dizer, além do pertencimento a um povo, eu tenho pertencimento a gerações, né? Aquilo que me antecedeu naquela família. Então, eu estou, de um lado, com uma relação de pertencimento a um povo, né? O povo brasileiro, por exemplo, né? E aí a gente pode até imaginar quais são os organizadores dos mitos, organizadores do povo brasileiro, vai desde, se a gente pegar estudos no final do século XIX e século XX, você pode ter 1000 determinações sobre o povo brasileiro, desde que ele é um povo cordial, caloroso, alegre, até que é um povo preguiçoso, que você tem uma gama de, digamos, de representações que são postas à disposição e que cada um de nós vai fazer circular de um certo jeito específico. Mas estão presentes esses fantasmas organizadores, e isso eu estou dizendo só dos conscientes. Quando a gente pensa em transmissão psíquica, isso está nos sendo transmitido. Mas além dessas questões sobre o povo, esse pertencimento ao povo e, portanto, essa intimidade com essas representações, nós temos a especificidade da geração, quer dizer, aquilo que antecedeu, então, aquilo que tem a ver com a minha família. Dentro desse povo, com essas características e essas representações, como é que é a minha família, né? E essa família supõe, então, representações que também organizam aquele lugar específico que eu ocupo diante dessa cadeia de gerações, né? Então, do ponto de vista da transmissão psíquica e da transmissão de gerações, nós vamos ter pactos que seriam alianças e contratos conscientes e inconscientes. Aquilo que numa geração anterior não pôde, digamos, circular, não pôde se dar conta, eu estou falando dentro de uma perspectiva psicanalítica, de compreensão de grupos e de grupos familiares, né? Aquilo que nos antecedeu, que de certa forma criou um corpo, de um lado de apoio, né? De apoio de coisas que já foram transmitidas na educação conscientemente, e de coisas que não foram possíveis de serem elaboradas pelo grupo familiar durante uma certa geração e que vão ser transmitidas. Por exemplo, existem algumas teorias que vão pensar o efeito da psicose, a construção da psicose, numa determinada pessoa de um certo grupo familiar, como sendo efeito de uma não elaboração, de uma não simbolização de determinados conteúdos e determinadas relações em gerações anteriores. Como se não tivesse havido a possibilidade de uma geração anterior se dar conta de problemas que são excessivos para a organização da família e para a organização psíquica de cada um dos sujeitos. Então, os grandes problemas que
que atacam e que muitas vezes geram essas situações de buracos na transmissão psíquica são as situações chamadas traumáticas, né? Sejam traumas de violência de Estado, né? Tortura, por exemplo, né? Famílias que têm seus filhos torturados, né? Famílias que perderam seus filhos em situações de ruptura social, né? Nós temos a questão do estupro, né? A questão do estupro pensado intrafamiliar e também extrafamiliar. Quer dizer, nós temos várias situações que atacam essa linhagem, digamos, que é organizada anteriormente, né? De filiação, né? Essa linhagem de filiação que nos antecede. Então, a transmissão psíquica supõe pactos e alianças. Muitas vezes, esses pactos impedem que uma determinada situação, pelo excesso de carga emocional que ela solicita, ela não seja elaborada, não seja trabalhada. Isso vai ficar como se fosse um buraco, alguma coisa que, sabe, não dá, a família não dá conta e, eventualmente, ela vai esconder, inconscientemente, claro, né? Ela não consegue passar adiante. Suicídios, muitas vezes acontece isso não é falado, isso é escondido, né? Essa situação são deixadas de lado, o que gera, muitas vezes, na geração seguinte, um efeito de desconhecimento que pode levar à produção daquilo que a gente entende como psicose, né? Então, pensando nas origens, nós temos que lembrar, quando a gente está no trabalho concreto com a família, a gente está, ao menos, em dois campos muito complexos, né? Da transmissão psíquica, dos pactos e alianças inconscientes e dos contratos conscientes também, né? Nossa família tem que ser, nós temos que vencer na vida, ou nós somos todos inteligentes, ou na família, coisas que são organizadoras do laço familiar, que são representações que circulam mantendo a ligação e que todos, de certa forma, reconhecem como um valor a ser, digamos, confirmado na família. Eu, como membro de uma família, devo confirmar, ou posso até me retirar desse contrato, atacar esse contrato, mas essa representação está presente dentro de mim, né? Então, essa problemática dos fantasmas e da transmissão psíquica é um ponto importante de se pensar no trabalho com famílias e no trabalho com famílias no campo institucional, fundamentalmente. Uma outra questão, um outro ponto que seria importante a gente dar conta, seria a questão de estar, digamos, da gente se remeter à questão dos mitos, das utopias e das ideologias do corpo social, né? Que estão entrelaçadas no campo familiar. Não são só os mitos familiares, né? Mas são os mitos e as utopias e as ideologias do campo social que atravessam a instituição família. Por exemplo, o chamado mito fundador do Brasil, sabe? O Brasil é o país do futuro, né? Esse é um mito, né? Que, de certa forma, vai organizando as relações, né? Muitas vezes a gente vê hoje em dia sendo falado, bom, agora nós não somos o país do futuro, o futuro é hoje, o futuro é agora, né? São questões que a gente vê como propaganda política e, eventualmente, como, digamos, tentando expressar alguma coisa que mexe com o mito fundador do Brasil. Esse mito fundador supõe sempre alguma coisa a ser alcançada, né? Alguma coisa que poderia chegar. Então, são esses mitos, cada sociedade tem os seus que se organizam, né? Por exemplo, hoje está acontecendo esse casamento na Inglaterra, né? E você deve ter visto também na televisão algumas pessoas do Peru, se não me engano, do México, né? Que estavam fazendo cerimônias para abençoar esse casamento. Alguém viu? Chegou lá? Não? Eram como se fossem curandeiros, ou, enfim, pajés, enfim, de comunidades indígenas que se reuniram numa determinada cidade, que eu perdi aquele pedacinho da reportagem. Eles se organizaram para abençoar o casamento, né?
Porque aí eles punham a fotografia da Daiane, que tinha sido morta, enfim, organizaram um cerimonial para abençoar aquela. Então é todo um mito, né, de como se fosse discutir um pouquinho a possibilidade do mundo ter outros caminhos que não só o da violência, né? Mas isso supunha rituais que são próprios de cada sociedade, de cada organização social. Então, os mitos, utopias, ideologias que atravessam, né? A ideologia da democracia, por exemplo, é uma coisa, além do campo político, a ideologia da democracia supõe uma relação de muitas vezes, no campo familiar, de quebra de hierarquia e de ruptura das diferenças de papel familiar. Não temos todos os mesmos direitos, portanto, vou decidir. Enfim, a relação de parentesco, que é organizadora do grupo familiar, ela fica, pela ideologia da democracia, muitas vezes atacada. Então, por que você tem o direito de dizer que eu não faço se eu quero fazer? Enfim, essas coisas que, de certa forma, estão, como ideologia, marcando uma relação. Marcando uma relação e atravessando um campo cultural e social de relações de parentesco, que é organizadora da família também. Então, fica uma situação em que a gente tem que estar atento até que ponto esse atravessamento dessa dimensão, por exemplo, dessa ideologia da democracia. Estou falando de ideologia, não estou falando políticas, nem políticas de Estado, estou falando a democracia como uma ideologia, ou seja, como aquilo que vai dando sentido às relações e na qual a gente se apoia para poder reivindicar, por exemplo, no caso, direitos disso ou daquilo, anulando outras formas, a outra forma hierarquicamente também transmitida e herdada, né, que são as relações de parentesco, que são diversas em cada sociedade. Depois, sobre a língua, que é o outro ponto, né? A língua materna, ela tem organizadora do funcionamento psíquico. Então, ela é o veículo das primeiras significações, ela vem acompanhada das relações de cuidado, inclusive, né? Que são acompanhadas de conteúdos pré-linguísticos, então ela carrega conteúdos pré-linguísticos, né? Quando a mãe e o bebê, por exemplo, se a gente imagina uma relação mãe e bebê, onde ela vai cuidar, ela vai falar com o bebê, ela vai... eu estou pensando numa situação específica, né? Muitas vezes essa criança é uma criança institucionalizada, né? Mas ela recebe um cuidado. Esse cuidado corporal, ele é atravessado por um cuidado, por uma linguagem, por uma forma verbal, né? Então, essa língua materna, ela vem carregada dessas significações, né? Ela vem, digamos, isso que a mãe ou a pessoa que é cuidadora de um bebê faz com o bebê, né? Na discussão psicanalítica disso, é como se ela ficasse quase que como alguns dizem, uma relação que é quase que uma mente única, né? Um psiquismo unificado, embora existam dois corpos. Mas é uma relação de intimidade, né? E que supõe uma passagem da mãe para o filho, é como se a mãe ocupasse o lugar do bebê, para que ele pudesse depois caminhar na língua, né? A gente está falando aí no corpo também, caminhar sozinho. Então é uma relação dual, mas que supõe um psiquismo, isso eu estou citando Pierre Lanier, né? Um psiquismo quase que no início da convivência do ser humano com a língua, né? Como se fosse um psiquismo entre, ela vai discutir a questão mãe-bebê, mas a gente pode pensar um cuidador, né? No caso de uma criança institucionalizada, né? De como se veiculam as primeiras palavras da língua que marcam o sujeito, que se inscreve no sujeito, né? Numa certa comunidade, a comunidade da língua, nós estamos falando da comunidade social, a gente está falando de uma certa comunidade linguística
em cima da qual ele se apoia inteiramente. Então, além de tudo, ela traz significações marcadas no corpo de cada criança. Tá? Se a língua ela for atravessada por cuidados que sejam carinhosos ou que sejam violentos, enfim, essa relação da língua com o corpo no início do desenvolvimento é fundamental. Então, ela traz inscrições, que são inscrições psíquicas, que, do ponto de vista não linguístico, traz a inscrição da língua, que é uma comunidade de pertencimento e que antecedeu, né? Quer dizer, a língua antecede a chegada de uma criança. Então, ela dá uma sustentação à criança e então, marca aquilo como é fundamental na organização psíquica da criança. Então, quando se trabalha, por exemplo, a questão do sotaque, né? A questão do sotaque é muito problemática, porque é como se ela revelasse também uma questão de origem. Né? Quando te marca como estranho a uma outra comunidade. Né? Você fala português, você aprendeu a falar francês ou inglês ou qualquer outra língua, não importa. Mas você não vai falar, mais que você seja um conhecedor da língua, se você não for bilíngue, você vai falar com certo sotaque. Isso te marca como estranho, né? Te marca como estrangeiro, por mais que você esteja tentando se comunicar na língua do outro. Então, essa língua, no caso da imigração, essa língua, a segunda língua, outra língua, é chamada língua de adoção. E ali ela teria essa língua de adoção é discutida como cumprindo uma função paterna, né? Ou seja, a função de corte daquilo que seria o harmonioso de uma relação, um psiquismo único. Entra, digamos, a função paterna no sentido do corte, da ruptura. No caso da imigração, a língua de adoção, ela entra como uma ruptura, no caso da imigração, vou dizer no caso de alguém que quer aprender outra língua, né? Mas no caso da imigração, ela entra como um corte, ela entra como um ataque, entre aspas, a isso que seria organizador, digamos que dá essa organização, ela supõe uma continuidade psíquica, ela dá uma continuidade psíquica. Eu suponho que aquilo que eu digo seja entendido pelo outro. Com todos os mal-entendidos e as dificuldades a gente pode pensar de comunicação, existe uma comunidade linguística que acolhe aquilo, né? E que decodifica o que eu estou dizendo. No caso da língua de adoção, você passa sempre por um fantasma primeiro de você estar marcado pelo ser estrangeiro. Então você é de fora, né? E você não pertence àquela comunidade. Isso significa ruptura na continuidade psíquica, né? No caso do sotaque, é uma coisa muito marcante, mesmo na nossa migração interna no Brasil, né? Crianças que vêm às vezes do Nordeste ou que vêm na escola, que mudam, né? A migração interna. Existem vários estudos sobre a questão da língua como uma forma de estigmatização, uma forma de te marcar como estranho naquela comunidade, como uma modalidade de exclusão social, né? Então, isso, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psíquico, não do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista psíquico, ela entra como uma forma de ruptura na continuidade psíquica da língua materna. Tá? Então, eu estou falando de um lado, do ponto de vista de como isso se organiza psiquicamente, de outro lado, de como culturalmente, socialmente isso se manifesta, né? E um terceiro ponto que se discute bastante é falar a língua do outro como uma forma de se submeter, né? Eu tenho que falar a língua do outro, eu tenho que me expressar na língua do outro para poder me comunicar. Quando eu coloquei dialética senhor escravo, é um pouco pensando aquilo que seria impossível de ser na dialética senhor escravo, o problema da existência do senhor em relação ao senhor escravo, o senhor, e
e o escravo, eles são inteiramente interdependentes. Você não consegue, só existe um senhor porque existe o escravo, só existe o escravo porque existe o senhor. Então, essa relação começa quer dizer, a questão de falar a língua do outro começa a ser, numa das linhas de investigação, é discutida como essa relação de dominação, no final, né? Uma relação de dominação. Então, nas nossas práticas com famílias que vêm de outros lugares, estou falando do Nordeste, mas de outras comunidades, né? Isso é muito marcado, né? Além dos neologismos, das questões específicas de cada, né, no Brasil, que a gente tem muito isso. Quando a gente trabalha com famílias migrantes, nós teríamos que pensar no que se refere à relação concreta das pessoas com o mundo externo, pelo menos três fases. Primeiro seria trabalhar sobre a questão, ou estarmos atentos à questão do desenraizamento. Né? Tudo aquilo que a gente tinha falado da língua materna, da questão das origens, né? Ela no momento da migração, ela é trabalhada como uma forma de você se retirar, se desenraizar, quer dizer, você perder então aquilo que te dá apoio e fundamento. Então, a ruptura com a língua, o desenraizamento de valores, encontrar aquilo que é apoio psíquico do outro, se reconhecer num espelho que não me reflete, né? Existem alguns estudos sobre a comunidade árabe na França, né? Os migrantes da comunidade árabe, que são muito fortes nesse sentido, principalmente na relação do casal dentro de uma família, né? Porque acho que isso se chama Absalem, o sobrenome de Absalem discute essa questão de a família migrante, muitas vezes ela fica inteiramente, digamos, comprometida como organização familiar de suporte psíquico aos sujeitos, porque o casal se desorganiza muito, no caso dessa comunidade árabe, né? Porque a relação do casal, muitas vezes, em algumas comunidades árabes, ela é feita com a mulher mais submetida, mais em casa, menos exposta ao público, né? Que muitas vezes trabalha mais em casa, né? E o privilégio, muitas vezes, em algumas comunidades árabes, é o privilégio do menino, do homem, né? Que deve, enfim, desde o ponto de vista da educação até o ponto de vista dos privilégios, eventualmente, que são repartidos no campo da família. Quando há o processo migratório, essas relações a relação do casal fica muito comprometida, ao ponto do marido, por exemplo, não atribuir à esposa mais o lugar de esposa. Porque se ela começa a sair, se ela começa a se organizar numa nova comunidade que tem outras possibilidades de ocupação do lugar da mulher, né? Essa ocupação do lugar da mulher vai atacar aquilo que seria a organização do lugar da mulher na comunidade anterior, e que gera um abalo na aliança de casal. Então, isso só para pensar na ruptura com a língua materna e na ruptura dos valores que estão embutidos no campo social. Um segundo ponto, quer dizer, o primeiro é o desenraizamento, o segundo ponto é o da adaptação, é um momento onde você vai ter que procurar, né, nós estarmos atentos a procurar identificar esse movimento de adaptação das famílias, né? Procurar seguir os valores dos outros, procurar encontrar semelhanças entre aquilo que é organizador para ela com a organização da outra comunidade. Aqui em São Paulo a gente tem muitos exemplos disso, né? E trabalhar com todas esses fantasmas que são concretamente depois vividos, essa relação entre o real e o fantasioso, né? É uma coisa muito
muito própria de um trabalho com migração, porque é fantasia do migrante ou é realidade? Ele está fora mesmo, ele é um estrangeiro mesmo, ou ele está sendo expulso daquela comunidade? Quer dizer, essa relação entre uma situação de trauma, né? O efeito do desenraizamento, uma situação de realidade da concretude das relações nesse processo de adaptação, exige de cada um de nós estar atento a esse intervalo entre, será que é fantasia dessa família, será que é fantasia que essa criança está sendo atacada na escola, ou é uma realidade, ou seja, o fato de o caráter estrangeiro acentuando, por exemplo, o processo discriminatório. Então, segunda fase do processo de construção da sua inserção social, a inserção social de uma família, né? É o problema de tentar se adaptar aos valores dos outros, né? E um terceiro momento de se adaptar, quando eu estou dizendo, é se adaptar no sentido de submeter, fazer como se fosse, né? A gente chamaria assim, eventualmente, do falso self. Eu faço como se eu fosse o outro, né? Eu me comporto como se eu fosse pertencente a essa comunidade. Tem um caso de crianças e adolescentes que eu acompanhei em São Paulo, que são imigrantes da Rússia, né? O pai veio trabalhar aqui no Brasil, e o menino de 10, 12 anos, que tem uma idade de inserção na comunidade fora a família também, né? E ele pertencia a uma comunidade de meninos lá que dançava de um certo jeito específico, próprio da comunidade adolescente de Moscou, eles vinham de Moscou. Quando chega aqui, isso era a inserção na escola, e para se ligar aos outros colegas da classe, ele começa a exibir os mesmos comportamentos de pertencimento que ele tinha na comunidade anterior. Só que isso é ridicularizado, porque aqui a comunidade adolescente não vivia da mesma forma essa relação de pertencimento que ele vivia lá. Quer dizer, não é uma relação, é uma dança específica que eles têm, os adolescentes lá, que aqui começava a ser, de um lado, engraçado, de outro lado, ridicularizado. Então, você vê aí a ideia é romper com isso, não apresentar esse comportamento, numa segunda fase. Numa terceira fase, quando a família já consegue integrar aquilo que é próprio dela, do familiar, e aquilo que é do estrangeiro. Ela consegue fazer uma articulação e preservar coisas que a ligam a uma história, a uma origem, né? E arriscar passos, né? No sentido de reconhecer o seu pertencimento a essa nova comunidade, né? E isso é um processo extremamente doloroso, né? Extremamente sofrido para a sua família, porque é como se ela tivesse que retirar toda a roupa que a vestiu até um certo momento para poder se vestir de forma diferente, até com roupas mesmo, se vestir de forma diferente, decodificar as metáforas, por exemplo, as brincadeiras, né? Os jogos de sentido que tem numa comunicação verbal, começar a construir esse segundo sentido, terceiro, quarto sentido que está encoberta numa língua meramente comunicativa, né? Então, se eu for pensar do ponto de vista linguístico, né, da linguística estrutural, é como se um enunciado, né, a gente teria que pensar sempre no enunciado e na enunciação, ou seja, o que eu quis dizer quando eu disse isso. Eu posso dizer uma frase que tem um sentido muito preciso, que comunica aquele sentido, mas dependendo do contexto onde aquilo está sendo falado, está sendo dito, ela tem um outro sentido, né? E esse segundo, terceiro sentido é perdido por uma comunidade que está tentando se integrar. Ela pega o sentido imediato, né? Pega a comunicação, então ela perde o sujeito da enunciação. Ela fica só com o sujeito denunciado, né? Você pega, eu gosto de você. Dependendo do contexto em que está sendo dito, aquilo pode ser uma ironia, pode ser a pessoa que vem
de uma outra comunidade linguística, ela não percebe esses sinais que estão diretamente ligados a isso que a gente chamaria, do ponto de vista da linguística estrutural, do sujeito da enunciação. Ela perde o sujeito da enunciação, então ela fica com uma coisa enrijecida, dura. No terceiro momento é que ela vai conseguir começar a transitar e criar intermediações entre a comunidade dela, né, linguística, né, e a comunidade, a nova comunidade linguística a qual ela está, essa língua de adoção, né, a qual ela está começando a pertencer. Isso não é fácil de acontecer, porque supõe a construção de intermediações. Intermediações que quer dizer até entre a relação entre o som e o sentido. Né? Entre os sons, palavras que têm um som semelhante, mas com sentido diverso na outra língua. Então, isso pode ser um caminho de passagem. Né? O Caes, esse autor com o qual eu trabalho, ele fez um grupo de imigrantes com línguas diferentes, cada um falando uma língua. Então, como se comunicavam? Né? Ele falava francês, no caso, né? Ele tinha um co-terapeuta que falava, acho que árabe, né? Mas existiam outras comunidades linguísticas, por onde que iam começando a se aproximar e reconhecer o sentido daquilo que estava sendo dito. Fazia uma relação entre o sentido pela sonoridade, e cada um ia mostrando, e aí o corpo, né, o gesto também entra para poder resgatar significações. Né? O Caes usa muito também uma linguagem corporal e de cenário dramático, né? Psicodramático. Então, essa palavra X numa comunidade pode dizer um sentido, mas essa sonoridade remete a uma outra palavra numa outra comunidade linguística que diz outra coisa. Então, essa possibilidade de criar espaços de intermediação e de trânsito, que eu acho que é uma estratégia fundamental no trabalho concreto com famílias migrantes. Né? Quer dizer, como trabalhar o não entendimento, né? Como uma forma de recuperar aquilo que remeteria na língua de origem, criar um intervalo. Né? Bom, isso aqui para você seria o quê? Quer dizer, como fazer transitar aquela sonoridade daquela língua em relação aos apoios psíquicos que ela tem na língua materna. Aí você conseguiria criar espaços para recuperar esse apoio psíquico da língua materna e transitá-lo para essa nova língua. Né? Quer dizer, você tem que ficar numa, que a gente chama assim de uma interlíngua, uma língua intermediária entre a primeira e a segunda, e fazendo sempre relações entre o som e o sentido. Que não deu tempo de eu passar o restante das coisas para... Só uma questão que eu fiquei pensando, mas não sei se cabe nesse momento da aula, uma coisa fala depois. Eu estava pensando assim, talvez a questão do motivo da imigração, ou da migração. Me ocorreu pensar assim, tem uma diferença se é um exílio forçado. Claro. Penso na questão do exílio assim, a família tem que se aumentar, às vezes, pensando nos estados políticos do Brasil, e não tinha perspectiva de volta. Eu vi muito relato de exilado falando mais tudo era chegar no outro país e não saber, eu vou ficar quanto tempo? Pode ser a vida inteira, pode ser 2 anos, pode ser 10, pode ser 3. Eu acho que é diferente, por exemplo, de uma família que o pai vai trabalhar, como essa família russa, né, que pode vir para o Brasil com um contrato de 2 anos. Quem sabe, eu vou viver 2 anos no outro país e depois eu volto para o meu país de origem. Ele pode ter tem a representação do possível. E resgatar. Ele pode até que não quer dizer que seja mais férias voltar para o país de origem. Sim. Diferente de um exilado, claro. Ele volta para o país de origem e é morto. Né, por exemplo. Claro. Pensei no Brasil, mas claro, em outras situações que acontecem hoje em dia no mundo inteiro. Né? Sim. Não, acho que é totalmente diferente os processos migratórios com aquilo que gerou a possibilidade da migração.
pensa na migração interna no país, no Brasil, nós temos uma migração que é por trabalho, que é por fator econômico, que é por novos mercados, mas supõe também um trânsito, né? Muitas vezes você vê o depoimento de algumas pessoas dizendo: puxa, eu nunca voltei mais para minha cidade natal, sei lá, ou nasceu no interior de uma... Né? Nunca pude voltar mais porque não teve dinheiro e tal, então fica a possibilidade de voltar, mas é uma representação que circula. Mas às vezes tem famílias de imigrantes que assim, um dos filhos é dado para a mãe que ficou na cidade de origem para ser criado lá, né? E fica fazendo um link, né? Uma ligação. Essa criança fica como um intermediário entre a comunidade de origem e a comunidade atual. Aí são toda a problemática toda dos fantasmas organizadores de cada família. Por que migrou, como migrou, né? A questão do exílio e do trauma, exílio e trauma, né? O trauma do exílio é quando você não consegue fazer nenhuma dessas 3 etapas, porque você fica paralisado nessa angústia de não conseguir reconhecer. Não é que você quis ir para lá, não é que você em algum momento precisou, é aquela urgência, né? Então, o fenômeno do exílio, muitas vezes, é de não... O fenômeno psíquico, eu estou dizendo, na questão do exílio, muitas vezes, é um que a gente chama de urgência, se nomearia como urgência identificatória. Você cola na outra comunidade, entende? Pessoas, por exemplo, que nunca mais nem pensam em voltar. Entende? A representação de um retorno foi apagada inteiramente. Então, você tem ou urgência identificatória, que é eu colo no outro, né? Eu nem imagino que não posso imaginar essa relação de ir e vir, entende? Porque ameaçaria a minha integridade psíquica. Então, urgentemente, você faz uma identificação com aquele que te acolheu, supostamente. No caso do Brasil, muitos foram para o Chile, né? Muitos foram para Portugal, muitos foram para a França, principalmente, né? Para outros lugares também. Você vê muitas vezes pessoas que em nenhum momento pensaram na volta. Entende? Aquilo já, para dar continuidade à organização psíquica, colou foi o de acolhimento, né? O país que o acolheu. Então aí você tem várias modalidades de formas de vinculação da questão da migração, né? Da questão do exílio. Você tem aqueles que saíram e que se sentem, de um lado, perdendo o país, de outro lado, por exemplo, sentindo que traíram o país, porque não voltaram. Então, você tem comunidades migratórias que trabalham, às vezes, comunidades que trabalham a possibilidade da volta ou a possibilidade de uma revolução, entre aspas, num país que o acolheu, em relação, você vê muito isso, né? Em relação à possibilidade de voltar para o país de origem. Isso aí, atualmente, em relação à Líbia, é muito até interessante de verificar, né? Como as comunidades fora começam a se organizar dentro do seu país. Quer dizer, esse fenômeno, por exemplo, das comunidades migrantes da Líbia, fora da Líbia, né? Não estou falando dos outros países que também se revoltaram, estou falando das comunidades, né? Não sei se vocês acompanharam, as comunidades de líbios que vivem fora da Líbia, como estão se organizando em relação... Então, tem um sentimento de fazer uma revolução, mas tem um sentimento também de traição, de não ter permanecido no país. Então, é um jeito de resgatar, né? Uma forma de pertencimento, uma forma de voltar às origens, né? Coisas que já tinham inteiramente se desligado. Eu não tenho mais o acho que agora até desligar, né? Eu não tenho mais as imagens aqui, vou falar sobre sobre a questão do terceiro ponto, que é o dos cuidados, né? Que eu tinha posto. Sobre os cuidados. Então, sobre os cuidados. Quer dizer, de certa forma, é semelhante àquilo que eu já disse para vocês em relação à língua, né? Mas a noção de cuidado é uma coisa muito importante
a organização das famílias e a organização psíquica dos sujeitos, né? Isso é muito fácil da gente verificar, por exemplo, muito fácil da gente verificar até no Brasil atual, quando se refere a comunidades indígenas. Eu não sei se vocês acompanharam há um tempo atrás uma equipe acho que do INCRA, que estava tentando entrar no Mato Grosso do Sul para poder fazer o cuidado das crianças de uma tribo indígena. Não sei se vocês acompanharam isso. E aí ela ia mexer nas relações de cuidado, porque a mãe tinha perdido, a mãe daquela comunidade, de uma determinada tribo, ela tinha perdido 2 ou 3 bebês na comunidade, né? Tinham morrido. E eles têm um cerimonial próprio e uma identificação dentro da comunidade do sentido da morte do bebê, que a decodificação do pessoal que não pertence à comunidade, que era descuido, né? E era uma forma então de intervir na comunidade indígena para retirar a mãe da possibilidade de cuidar dos outros filhos que ela tinha. Então, isso mostra um pouquinho a violência do contato entre formas de cuidado, né, e de diferentes culturas. Naquele momento, não se reconheceu em nenhum momento aquela mãe como pertencente a uma comunidade e a um imaginário daquela comunidade que dava sentido para aquela perda dos bebês. A perda dos bebês era decodificada como um ataque daquela mãe, um abandono da mãe em relação àquelas crianças. Em nenhum momento se pensou em cuidar da mãe. A mãe era violenta que estava matando os seus bebês, porque aquele fato da perda dos bebês marcou muito, né? É como se a decodificação se inscrevesse num ato de filicídio numa comunidade, a comunidade ocidental. Na comunidade indígena, não, ela tinha um outro sentido, né? Inclusive, a mãe era cuidada por ter, enfim, por outros, como se ela fosse uma daquelas mães dentro da mitologia daquela tribo que tinha uma inscrição. Ela estava inscrita, ela não ia ser expulsa, ela não ia ser crucificada. Na nossa comunidade ocidental, isso fica inscrito como filicídio, portanto, esse trânsito de cuidados, formas de cuidado, é chocante em algumas famílias, né? Para você ver, famílias de imigrantes, né? Porque é sempre uma atribuição de sentido a partir da comunidade que está fora dela, né? Então, você não cuidou direito, seu filho é drogado, isso tudo é efeito isso a gente vê no cotidiano das famílias intraculturais, né? Às vezes, se o seu filho não perdeu, sei lá, está se drogando, é porque você não cuidou bem. Ou a atribuição de sentido naquilo que está fora, não é a minha família. Você imagina na família do estrangeiro, né? Como isso é feito. É como se fosse uma crucificação do outro, né? Da família do outro. Eu tive recentemente fazendo um trabalho lá com o Bengozi, o professor Bengozi, não sei se alguns de vocês estiveram aqui nesse curso, professor Bengozi. Então, não é só para comentar, tive fazendo, e ele atende famílias, muitas famílias de imigrantes na França. E ele atende também famílias do sul da França, que são famílias que são famílias de franceses, né? Mas que têm muito imigrante tunisiano, que já são franceses de primeira e de segunda geração, mas que trazem as suas origens, os seus fantasmas, as suas formas de crença. E ele atendeu, e eu pude atender junto com ele, uma família de uma francesa de origem italiana, né? Então era comunidade europeia, casada com um imigrante tunisiano de origem árabe. Tinham 2 filhos, homens, e esses 2 meninos tinham problemas de escolaridade
e um deles era considerado praticamente autista, né? Esses 2 meninos ficaram internados no hospital dia, quando eles eram pequenos, né? Um deles ainda era pequeno, esse menino, um deles tinha 7 anos, o outro tinha 12. O que tinha 12 já tinha saído do hospital dia, já estava numa comunidade, numa escola, digamos, frequentando uma escola normal, mas era estigmatizado. Aí, num determinado momento daquela sessão, ele falou, eu era a estrangeira, né? Fazer um parênteses, eu era estrangeira, porque eu estava sendo convidada a participar daquele grupo, daquele encontro. Ele já tinha avisado antecipadamente, então eles me acolheram muito bem, a família me acolheu muito bem. Só que eu representava naquela situação a estranha, a estrangeira. E foi muito interessante porque mobilizou naquela família, cujos filhos estavam internados, mobilizou a emergência daquilo que no casal tinha de diferença, de estranho. E eles começaram a falar do sotaque. Eu tenho sotaque, eu falo para vocês, eu tenho sotaque. Então eles começaram a falar do sotaque, aí o menininho virou e falou, um dos meninos mais velhos, falou assim, a mãe falou que ela era de origem, o pai dela era italiano, que o bisavô, não sei o quê. O menino vira e fala, será que a brincadeira que os meninos fazem comigo na escola não é porque eu tenho sotaque italiano? Ele nem sabia que o avô era italiano, né? E a mãe falava, não é isso. Você tem o sotaque do sul da França, que é diferente do sotaque de quem vem do norte da França. Porque o sul da França e o norte da França, existe uma discriminação em relação à língua. Os do sul da França são considerados os que não sabem muito bem o francês. Os do norte, os que sabem. Então, aquela discriminação, ele começou a tentar localizar na origem. Quando ele diz isso, aí entra o pai falando da origem dele. E é muito interessante porque aí começam a comunidade, quer dizer, aquilo que nunca tinha sido veiculado na família como da própria organização religiosa da família árabe, da qual ele vinha, começou a aparecer como diferente daquela comunidade francesa e comunidade europeia, que era própria da mãe francesa, mas com o pai italiano, que eram todos católicos. Então começou a emergir toda uma figuração do que seria o Ramadã, por exemplo. Aí o menino falou, mas eu nunca ouvi falar nisso. E aí ele perguntou para o Benguzi, então o que é o Ramadã? Aí o Benguzi falou assim, pergunta para o seu pai que vai inscrever você nessa comunidade de origem que tinha sido expulso, né? E que ficava com um nível de desconhecido dele. Era uma coisa estranha que se reproduzia, que se repetia como desconforto e mal-estar na comunicação das crianças com a comunidade, mas que nunca podia ser inscrito naquela família. O pai era um francês, né? Mas ele não era um francês, ele era um francês que tinha uma outra história, né? E essa história não podia ser veiculada porque ameaçava, aí havia uma relação no casal de preservação e de anulação da figura do marido, da história familiar do marido em relação a uma história europeia. O máximo que poderia se ir era até a Itália. Então é só para mostrar e aí os cuidados, né, que estão presentes nisso. A mãe cuidava de um jeito, o pai cuidaria de outro, né? E aí começam a aparecer todas as formas de cuidado diversas, né, na comunidade francesa e italiana e numa comunidade árabe. Nunca tinham conversado sobre isso. Com as crianças não sabiam. E nem o casal. O casal, provavelmente, a mulher sabia que ele era tunisiano, mas isso não aparecia. Então não se sabia quem era a avó, não se sabia quem tinha. Quando aparecia aí, ele foi fazer o desenho da árvore genealógica. Então, quem é seu pai? De onde veio seu pai? O avô dos meninos, né? O avô eles conheciam. E a avó? A avó já tinha morrido. E essa avó tinha casado 2, 3 vezes, tinha filhos, isso tudo nunca tinha aparecido, nem com a mulher dele. É uma coisa que fica escondido, uma coisa expulsa, né, para poder se integrar numa outra comunidade. Ele era um pequeno comerciante, né, da região. Então aquilo se esconde de tal forma, que o Benguzi tinha me dito, né, que ele era um homem de uns 30 e poucos anos. Ele disse que era obeso, e já tinha conseguido emagrecer uns 30, 40 quilos. Mas continuava preso a uma
naquele encontro do qual eu participei, continuava preso como se ele não tivesse mobilidade nos espaços familiares, né? E quando ele começou a falar, ele falou que ele não sabia quantos filhos a avó dele tinha tido, porque ela tinha casado com uma pessoa X, depois ela tinha se separado e a própria migração separou o casal. Parece que o avô tinha vindo antes, depois se casou de novo, enfim, toda a história familiar começa a aparecer, como se tivesse cruzado a fronteira, e algumas coisas puderam aparecer, e as formas de cuidado também, no sentido da mãe reclamar muito dos meninos, né? Porque ela tem uma expectativa de comportamento das crianças que também é incompatível com esse furo na comunicação, né? Esse furo na informação, na transmissão. Então eles começaram a ser também árabes naquele momento. E aí os meninos ficaram assim, inteiramente fascinados com o pai, que ele, no final do encontro ele estava agarrando o pai para dizer: o que é o Ramadã, o que é isso? Onde a gente vai? E o menino de 12 anos. Enfim, então essas questões, e alguns outros pontos que eu acho que fica para um outro momento para se discutir, né? Mas há um trabalho, só para a gente poder fechar com uma coisa do que a gente chama de enquadre de um trabalho com famílias migrantes ou com grupos que têm imigrantes. É sempre uma dupla escuta, né? Como se fosse uma escuta entre, sabe, aquilo que efetivamente está sendo dito e aquilo que poderia estar sendo dito, que é uma escuta diferente do nível individual, uma escuta de qual seria a intermediação possível da passagem daquilo que seria supostamente o fantasma daquele migrante e como ele se apresenta nessa nova comunidade que o recebe ou que o ataca. Então, é o enquadre que a gente chama de enquadre entre dois, um enquadre que suporia quase que um confronto entre duas comunidades, entre duas sociedades, entre dois campos de valores, entre pactos que não podem ser firmados, porque para eu fazer o pacto com esse novo lugar, ou eu anulo o pacto, inteiramente o pacto anterior, aí eu teria que falar do campo da negatividade, dos pactos, eu acho que não é o caso nesse momento, né? Mas como se constrói um pacto de negativo, quer dizer, que coisas que eu tenho que excluir para poder pertencer e que coisa que o outro exige que eu exclua para poder pertencer. Esse é o campo, esse intervalo. Quer dizer, o que eu tenho, eu estou falando inconscientemente, né? O que eu tenho que recusar nas minhas fantasias para poder pertencer e que o outro, que é a comunidade receptora, digamos, o que o outro espera e consegue recusar para poder me acolher. Então, você tem que estar nesses dois campos para poder construir, facilitar a construção de um pacto. Porque a única forma de você se vincular, conseguir construir um vínculo, considerando a migração, é o estabelecimento de um pacto denegativo. Ou seja, um pacto que supõe uma exclusão conjunta daquilo que não poderia pertencer àquele vínculo, porque ameaçaria a própria construção dele, né? O próprio vínculo, ameaçaria a integridade do vínculo. E isso é complexo demais para a gente fazer, por isso que é sempre um estar atento àquilo que está mutuamente sendo excluído e que seria a garantia da perpetuação ou da construção de uma nova vinculação. Esse campo da negatividade é um campo complexo, que eu acho que hoje, você falou que era 10, 10 e 15, já deu o nosso horário, mas seria interessante pensar isso a partir, se vocês tiverem interesse em ver, tem um livro do Caes em português, que fala um pouquinho da construção dos contratos, dos pactos e das alianças nos grupos, né? E como ela é sempre pautada por uma coisa que tem que ser excluída, não alguma coisa que você tenha de semelhante, né? Você não faz um vínculo naquilo que você tem de aproximação e de semelhança com o outro. Você faz um vínculo naquilo que você tem que excluir para poder garantir aquela vinculação.
Esse capítulo que chama Alianças Inconscientes, se vocês tiverem interesse em ver, mostra um pouquinho essa passagem para a construção de vinculações, de novas vinculações, principalmente com processos migratórios e famílias de migração. Você poderia passar O livro se chama O Grupo e o Sujeito do Grupo. A editora é Casa do Psicólogo e o capítulo é sobre as alianças inconscientes. O grupo e o sujeito do grupo. É René Caes. Daquele capítulo, só para ter uma ideia, porque aí ele vai trabalhar a questão da vinculação pela negação, não pelo que ele vai chamar da negatividade, estando na base da construção do vínculo. Então, não é pela aproximação de valores que você vai perceber ou permitir. No caso clínico, por exemplo, no atendimento clínico, a aproximação e a vinculação. Bom, gente, chegamos? Acho que era sobre o livro, né, que você tinha falado. É bom, vocês querem fazer uma pergunta? Não sei.